Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da PIBNE. A lição de hoje, que é a lição número 10, tem como tema orgulho, fé e oração. Este estudo é baseado no livro de Isaías, os capítulos de 36 até 39. Antes de darmos início, vamos orar. Paizinho querido, estamos aqui, Senhor, aos teus pés, te pedindo, Senhor, que tu visite, Senhor, o teu povo, Deus. Jesus, são tantos enfermos, Deus, tantas pessoas passando por dificuldades em nossa igreja, Deus. Nossa querida diaconisa Helenice, Deus, o paizinho da Márcia Rodrigues, tantas e tantas pessoas que estão internadas, precisando, Deus, da tua ajuda, Senhor, do teu conforto, da tua poderosa mão. Toma, Deus, nossas vidas em tuas mãos. Toma, Senhor, nossas famílias, Senhor. Não permita que nossas famílias se desviem, Senhor, do teu santo caminho. Te pedimos, Deus, que tu tomes nossos corações para que possamos verdadeiramente seguir somente a ti, Senhor. Te agradecemos pelo momento, Senhor, que a nossa igreja teve, Senhor, naquele retiro, que podemos louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. De uma maneira especial agora, Senhor, te pedimos que tu coloque em nossas mentes tão somente aquilo que provém de ti, aquilo que tu queres, para que entendamos a partir desses textos que vamos ler da tua santa palavra. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Amém. Bom, conforme eu falei, a lição de hoje fala dos capítulos de 36 até 39. Na lição 8, que nós estudamos no domingo retrasado, falava em Isaías 32 sobre restauração, que é um tema que durante boa parte do livro de Isaías ele é trazido à tona. O Senhor fala, através do livro de Isaías, conosco, fala sobre a restauração. Em Isaías 32, por exemplo, nós lemos que o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. No capítulo seguinte, Isaías 33, vemos a profecia do juízo de Deus contra o inimigo de Israel, que naquele momento poderia ser personificado na presença do rei da Síria. E a cada momento, o inimigo ele pode se apresentar através de uma pessoa, de um reino diferente, o inimigo do povo de Deus. O povo ele é sempre encorajado a confiar apenas no Senhor. Este texto ele fala sobre a necessidade do arrependimento sincero e sobre a esperança de um futuro regido pelo Senhor. Aí, depois, na lição 9, nós estudamos, baseado no capítulo 34 de Isaías, nós vimos que esse capítulo ele faz uma espécie de desfecho da primeira parte das grandes profecias de Isaías, que se referiam à Síria. Aí depois, a partir do capítulo 40 até 66, que vai ser estudado na próxima lição, as profecias estarão relacionadas ao período babilônico, não mais ao período da Assíria. E o início do capítulo 35, ele continua falando sobre a restauração vinda do Senhor. Em Isaías 35:1, por exemplo, lemos que o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Aqui, o autor, Isaías, ele utiliza uma figura de linguagem para nos dizer que ainda que estejamos enfrentando as maiores dificuldades, se nós confiarmos apenas no Senhor, venceremos e nos alegraremos nele. A palavra de Deus, ela sempre ratifica que essa promessa em nossas vidas, se confiarmos tão somente no Senhor, ele cuidará de nós. E o Salmo 125, muito conhecido, diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam.
Agora, de uma maneira mais específica, vamos falar dos capítulos 36 até 39, nos quais está baseada o nosso estudo de hoje, né? A nossa lição de hoje está baseada em Isaías 36 até 39. E vamos falar sobre orgulho, fé e oração. E é interessante que vamos falar do orgulho do rei Senaqueribe, mas também, em um determinado momento, vamos falar sobre o orgulho do rei Ezequias, que era o rei de Judá. Então, nós vamos a todo momento perceber que orgulho, fé e oração são temas principais desse estudo. Então, conforme eu falei, primeiro nós vamos falar sobre Senaqueribe. Quem era Senaqueribe? Ele era o rei da Assíria naquele momento. E quem era Ezequias? Ezequias era o rei de Judá. Aliás, Ezequias foi o 13º rei de Judá. Em 2 Reis, capítulo 18, versículos de 3 até 7, lemos: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Aserá. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Assim, o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Então, esse versículo aqui eu escolhi para fazer um resumo de quem era Ezequias. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele fez uma grande reforma religiosa em Judá, em Jerusalém, para que o povo passasse a adorar tão somente ao Senhor. Então ele derrubou os locais de adoração a todos os deuses pagãos que o povo adorava naquela época. Daqui a pouco, no capítulo 36 de Isaías, veremos que Senaqueribe, ele tenta usar exatamente isso que nós acabamos de ler, quer dizer, que Ezequias derrubou os locais de adoração. Ele tenta usar exatamente este fato, acusando Ezequias perante o povo de impedi-los de adorar aos seus deuses. Então, ele usa, e quando ele fala com o povo, quando Senaqueribe manda alguém falar com o povo, ele fala: não é esse Ezequias aí que derrubou todos os altares, todos os locais altos? Então, mesmo quando um líder, segundo o coração de Deus, está fazendo a vontade do Senhor, mesmo quando ele está naquilo que o Senhor manda, ele enfrenta dificuldades. E aqui a gente poderia até falar, ele enfrenta fogo amigo, porque até as pessoas que deveriam ajudá-lo, muitas vezes, ficam contra ele, porque o líder toma uma posição radical, baseada na palavra do Senhor. E muitas vezes os seus liderados, eles não querem seguir todos os mandamentos que estão, e de uma certa maneira eles se rebelam contra o seu líder. Continuando. Em Isaías 36, versículo 6, veremos que Ezequias teve momentos de fraqueza, se aliando ao Egito, por exemplo, achando que o Egito poderia livrá-los, protegê-los da Assíria. Mas, um pouco depois, ele reconhece a soberania do Senhor e decide novamente confiar tão somente em Deus. E Senaqueribe, né? Quem foi Senaqueribe? A gente estava falando até agora de Ezequias, vamos falar quem foi Senaqueribe. Ele foi um grande rei do Império Assírio. Ele reinou durante 24 anos. Neste momento citado em Isaías, Senaqueribe já havia tomado várias cidades e reinos. E ele foi levantado pelo Senhor para atacar Judá.
ele já havia tomado 46 de suas cidades fortificadas e naquele momento havia cercado Jerusalém. Mas Senaqueribe, ele era apenas uma arma, alguma coisa que o Senhor estava levantando. Ele era uma ferramenta nas mãos de Deus para que o Senhor cumprisse a sua vontade. A Síria, naquela época, ela era uma grande potência, que o Senhor mesmo a elevou como uma grande potência para poder fazê-la como ferramenta e fazer da sua justiça. Isso tudo já fazia parte dos planos do Senhor. Nós podemos ratificar isso lendo alguns versículos, tais como Isaías 7,17. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Assíria. Naquele dia, o Senhor o rapará com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria. Ou seja, Isaías 7, capítulo 7, já estava dizendo que o Senhor traria o rei da Síria, Senaqueribe, para cumprir o seu propósito. Também em Isaías, agora capítulo 10, a partir do versículo 5, lemos: Ai da Síria, ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Porque o rei disse: eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Então aqui o Senhor está falando, ai da Assíria, porque ela estava, o rei da Síria, aquele povo, estava se julgando capaz, mais forte que o próprio Deus, inclusive, e achando que tudo isso que eles estavam fazendo, todas as conquistas dessas cidades, seria por força própria deles. E não é. Eles estavam fazendo tão somente com a permissão do Senhor. Bom, a ameaça de Senaqueribe, que é o rei da Síria, foi no sentido de tentar enfraquecer a fé do povo de Jerusalém, do povo de Deus. Vamos ler alguns versículos em Isaías 36, a partir do verso 1. No 14º do ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Assíria. Que confiança é essa que vocês têm? Vocês confiam nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas, se você me diz, confiamos no Senhor, nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos altares Ezequias removeu diante de Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Então, que o rei, ele vai falar, com Ezequias, falando assim, em que vocês estão confiando para defender vocês? No Egito? Bom, o rei está falando isso porque, num determinado momento, Ezequias, ele tenta se aliar ao Egito para poder se defender de Senaqueribe. Mas daqui a pouco nós vamos ver que foi uma decisão errônea de Ezequias, e que em seguida Ezequias volta atrás e passa a confiar novamente apenas no Senhor.
Continuando a nossa leitura, né, de Isaías 36, agora a partir do verso 11. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaque: por favor, fale com seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sob a muralha. Mas Rabsaque lhe respondeu: você pensa que o meu senhor me enviou para dizer estas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sob as muralhas e que, junto com vocês, terão que comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então aí o exército inimigo, né, aqui representado por Rabsaque, vai lá e fala para todo o povo, dizendo tudo o que aconteceria se o povo não se rendesse ao rei da Assíria. Aí, continuando, então, Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então, cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira e beberá a água da sua própria cisterna. Não deixem que Ezequias os engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? Então o inimigo fala para o povo assim: vocês estão confiando em Ezequias, e Ezequias está dizendo que o Senhor vai livrá-los. E o Senhor não pode livrar vocês da mão do grande rei da Assíria, porque todos os outros deuses tentaram livrar os seus povos e não conseguiram. Isso daí era uma maneira de amedrontar o povo e fazer com que o povo se entregasse, que o povo se fizesse como escravo do rei da Assíria. Mas é claro que Ezequias, como um servo do Senhor, ele não levou isso, não deixou isso contaminar o seu coração. Esse texto que nós lemos sobre a ameaça de Senaqueribe ao povo de Deus também está relatado em 2 Reis 19, capítulo 19, versículo 10. Leiamos. E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Harã, Rezefé e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Serfavaim, de Rena e de Iva? Então, mostrando também que o inimigo, para tentar destruir, a primeira coisa que ele faz é tentar disseminar o medo, falando assim: os outros deuses não conseguiram livrar os seus povos de mim, do grande rei da Síria. Como é que vocês acham que vocês vão escapar? Bom, aí agora a gente vai contestar o orgulho de Senaqueribe com a fé de Ezequias. A fé de Ezequias no único e poderoso Deus. Leiamos Isaías 37, a partir do versículo 1. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ezequias
recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então, ao invés de Ezequias se desesperar com aquela forte ameaça, Ezequias pega a carta que ele recebeu de Senaqueribe e coloca aquela carta para o Senhor. E aí a gente lembra de um outro versículo, né, que é lá no Salmo 20, que fala: uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Então é exatamente isso que Ezequias fez. Ele pegou aquele problema, aquela ameaça, representada naquele momento por uma carta, e colocou aos pés do Senhor. E o Senhor lhe respondeu através de Isaías, filho de Amós. Então, Isaías 37, a partir do versículo 21, lemos: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Visto que você fez a oração a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: Ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este caminho voltará, mas nesta cidade ele não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento e foi embora. E voltou para Nínive e por lá ficou. Então, quando Ezequias decide orar ao Senhor, o Senhor, de uma maneira maravilhosa, esplêndida, ele nem permite que haja batalha. O povo de Deus sequer precisou ir para a batalha, nem contra um homem, nenhuma flecha sequer foi lançada. O poder do Senhor é tamanho que ele exterminou praticamente todo o exército de Senaqueribe, que era um exército imenso, era um rei, né, um reinado muito poder, mas que diante do Senhor é nada. Então a gente vê aqui a resposta do Senhor a Ezequias após ele orar e colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor. Então nós vemos a empáfia, o orgulho de Senaqueribe versus a fé de Ezequias. E depois disso, né, mais uma vez a fé de Ezequias ela é colocada à prova. Vamos falar agora sobre Isaías, capítulo 38. Leiamos. Por este tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor:
ponha em ordem a tua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim, o Senhor retrocedeu os 10 graus que havia declinado. Então, o Senhor faz o tempo voltar como um sinal, né, para que Ezequias visse que verdadeiramente aquela palavra era a palavra de Deus, e o Senhor concede a Ezequias mais 15 anos de vida. Então, a oração, né, de Ezequias, né, e vemos o poder do Senhor, que o Senhor pode tudo. E ele decide dar mais 15 dias de vida. Bom, o tema da nossa lição de hoje, conforme eu falei lá no começo, é fé, orgulho. A gente está falando que uma pessoa com a fé no Senhor, ela tem que se basear na oração e na fé. Ela nunca pode ser uma pessoa orgulhosa, conforme Senaqueribe achou que por ele estar derrotando diversos reis, poderosos reis, derrubar cidades fortes, que ele faz isso tudo porque ele era forte. Claro que não, ele fazia isso porque o Senhor o estava usando como uma ferramenta em suas poderosas mãos. E Ezequias começa, de uma certa maneira, se sentir orgulhoso por aquilo tudo, né? O grande rei Senaqueribe caiu e não conseguiu derrubar a cidade de Jerusalém. E o orgulho, né, a empáfia, de uma certa maneira, começou a entrar um pouquinho no coração do rei Ezequias. Apesar dele ser um homem segundo o coração de Deus, ele é um ser humano e também todos nós estamos sujeitos a isso. Aí esse orgulho dele lhe causou um grande problema. A Babilônia, até agora a gente estava falando da Assíria, né, que era o inimigo, e aí o Senhor foi lá, acabou com o exército assírio, com quase todo mundo, e agora a gente vai passar para um novo tópico, a Babilônia. A Babilônia, o rei da Babilônia, ele vai lá e envia um mensageiro a Ezequias, e Ezequias, de uma maneira muito orgulhosa, falando assim: olha como meu reino é bom, bonito, ele pega e mostra para esse mensageiro da Babilônia tudo o que havia em seu reino. E essa atitude, ela faz com que o seu reino fique, de uma certa maneira, fragilizado perante o inimigo, já que o exército inimigo passou a saber tudo o que havia no reinado, no reino, nas cidades fortes de Jerusalém. Inclusive o seu armamento, sua arma, seu exército, porque o rei Ezequias, até para se exibir, ele mostrou tudo o que havia de ouro, de prata, de riquezas, os carros, os cavalos, o seu exército. E a palavra de Deus fala que ele não deixou nada sem mostrar. E aí, em Isaías 39, que é o último capítulo do nosso estudo, nós vamos ler exatamente isso. Neste tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia,
enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e todo o seu arsenal, quer dizer, suas armas, e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, Ezequias, ele abriu todo o seu território e mostrou tudo que ele havia, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, todos os seus locais fortes, todas as suas fortificações. Ao saber disso, o profeta Isaías foi falar com Ezequias e lhe disse: "Que foi que aqueles homens disseram? E de onde eles vieram?" Ezequias respondeu: "Eles vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar." Isaías perguntou-lhe: "O que eles viram no seu palácio?" Ezequias respondeu: "Viram tudo o que há no meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse." Então Isaías disse a Ezequias: "Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia." Então Ezequias disse a Isaías: "Boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança." Então o profeta vai lá e fala com ele que aquela atitude dele de mostrar tudo tornou possível para a Babilônia, né, num futuro não muito distante, tomar todo o povo e levar cativo, levar o ouro, a prata, tudo. Enfim, essa história ela nos ensina sobre a importância da humildade e a cautela em relação à nossa autoimagem e ao desejo de impressionar outros. Muitas vezes, para nos fazermos importantes perante um amigo ou perante até um estranho, acabamos falando demais, né? E falamos o que devíamos e o que não devíamos. E o nosso coração, ele é muito enganoso. E ações impensadas, como esta de Ezequias, podem comprometer nossa família, nossa casa, nossa segurança. Muitas vezes acabamos falando sobre os nossos bens e colocamos às vezes nas mídias sociais, mostrando casa, carro, dinheiro, viagens, e isso pode nos deixar vulnerável e chamar a atenção de homens maus para que tentem nos assaltar ou nos sequestrar ou alguma coisa do tipo. Este episódio também, né, de Ezequias, falado pelo profeta, ele revela ainda a necessidade de depender de Deus ao invés de confiar em alianças políticas ou em bens materiais, conforme Ezequias estava confiando no seu exército. Conforme nós falamos ainda agora, né, nos Salmos, uns confiam em carros e cavalos, mas eu quero confiar no Senhor. Conclusão: a primeira grande sessão do livro de Isaías se encerra com a expressão: "Boa é a palavra do Senhor que disseste." Os capítulos 39 apresentam uma mensagem poderosa sobre o julgamento e a esperança para o povo de Deus. O profeta denunciou a corrupção, a injustiça e a idolatria do povo, convocando-os ao arrependimento e retorno ao Senhor. O filho de Amós, quer dizer, Isaías, profetizou a vinda do Messias, que traria salvação
e restauração. Quer dizer, conforme eu falei antes, mais uma vez é falado na restauração. Então, em meio ao juízo, ele oferece consolo, anunciando que Deus está atento ao clamor do seu povo. Então, todo o livro de Isaías, ele vem trazendo, ele fala da ameaça de um povo, mas ele fala da poderosa mão do Senhor, e ele sempre diz que há um momento de restauração. Basta que nos entreguemos ao Senhor, confiando tão somente nele. Bom, que o Senhor possa completar em nossos corações aquilo que eu não pude falar. Oremos. Deus, aqui estamos, Senhor, nos colocando aos teus pés, te pedindo, Deus, que tu tome os nossos corações e tire, Senhor, tudo que não provém de ti, Senhor. Tire orgulho, vaidade, presunção, Senhor, e coloque os nossos corações tão somente o teu amor, Senhor, para que possamos entender que sem ti nós nada somos e nós nada podemos. Muito obrigada, Senhor, por ter esse estudo, Senhor, e ver como fez diferença a confiança de Ezequias em tuas mãos, Senhor, somente em ti, Senhor, e que o Senhor respondeu livrando aquele povo, o teu povo, das mãos dos inimigos. Toma, Senhor, nossas vidas em tuas mãos, recebe o culto, Senhor, que daqui a pouco prestaremos a ti. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Amém.